Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje contar que eu vou tentar trazer mais vídeos aqui no YouTube falando sobre a parte comportamental da nutrição. A nutrição, eu sou nutricionista há 12 anos já e eu sou especialista em nutrição comportamental, me especializei também na nutrição esportiva, né? Comecei nessa área esportiva acreditando muito que a nutrição esportiva seria a única grande solução para a vida das pessoas, aquela ideia inicial de que treinar e fechar a boca, comer saudável era o suficiente, então a gente sai da graduação pensando assim. E quando eu me deparei com vida real aqui no consultório, nesses 13 anos, percebendo a dificuldade das pessoas, percebendo que temos que olhar com o nosso coração muito aberto para o processo de cada um que passa por tentativas de emagrecimento, por tentativas de ser saudável, que não existe como você comparar o seu processo com o processo do outro. Quando eu percebi aqui que me faltava esse conhecimento para entender a realidade de como abordar de verdade um emagrecimento efetivo, aquele que vem alinhado com a saúde, aí eu fui estudar a parte de neurociência e comportamento, porque faltava, isso era a cereja do bolo. E essa série aqui do YouTube que eu quero trazer para vocês é para a gente ter realmente essa conversa séria, honesta e franca sobre essa situação onde os nutricionistas se encontram hoje, de que a gente precisa criar um método para vender aqui na internet, nas redes sociais, de que hoje existe uma fórmula de conseguir resultados, tanto que a minha preocupação na hora de montar o meu curso foi, e ainda é, né, a partir do momento que eu resolvi trazer algo aqui para tentar trazer um caminho saudável, foi com muita consciência de que isso tinha que ser algo honesto, sem ilusão, sem trazer para o paciente esta ilusão, realmente a palavra é ilusão, de que existe algo muito simples e fácil. A gente tem que entender que o caminho para o emagrecimento, para a transformação, ela depende do nosso entendimento, de eu saber aonde eu estou nesse momento. Então, muitas vezes, né, a gente acaba se comparando, principalmente agora com as redes sociais, a gente olha aquele antes e depois, e a gente acompanha algumas pessoas que têm evolução, e aí a gente fica se culpando por não conseguir manter aquelas rotinas, aquela pessoa que ela tem uma vida totalmente diferente da minha, onde ela acorda, ela consegue ter tempo para dedicar, para fazer uma mesa de café da manhã, com diferentes tipos de alimentos saudáveis. Talvez essa não seja a minha realidade, por exemplo, eu sendo mãe, eu tendo inúmeras rotinas matinais, muitas vezes tem mãezinhas que eu converso aqui no consultório que mesmo com fome não conseguem comer, porque estão cheia de pressa ou acontecem inúmeras coisas ao longo da manhã. Aquela mãe que tem 1, 2, 3 filhos e ela tem rotinas da casa, ela também é empresária, ela também tem situações aí de cansaço, de muito tempo já que ela não tá conseguindo treinar, aquele desânimo com o corpo, não consegue nem pensar em se arrumar, por exemplo, ou vestir uma roupa que se sinta bem, confortável, porque aquilo tá totalmente fora do contexto, já faz muito tempo que ela não faz aquilo. E quando a gente olha, muitas vezes alguém postando, por exemplo, nas redes sociais, aquele antes e depois incrível, onde você se sente realmente uma incompetente por não conseguir manter aquelas rotinas. Aí você até entra, né, na rede social daquela pessoa e pensa, mas isso aqui acho que eu daria conta de fazer, né? Essa pessoa ela treina, sei lá, de 4 a 5, tem umas pessoas que treinam 6 vezes na semana, mas eu não tô conseguindo ir uma vez na semana, eu não tô conseguindo fazer a minha caminhada. Será que algum dia eu vou conseguir fazer isso? Aí a gente acaba caindo nessas pegadinhas, né? Nessa ilusão, com aquelas frases lindas, motivacionais que a gente encontra já logo seguida daquela foto, de que é fácil, de que existe um método, de que existe um caminho.
Infelizmente, a gente, hoje nós temos, né, esse problema de que se minou essa tentativa de colocar aí, né, induzir as pessoas a entenderem o método, né, entenderem que é assim daqui até ali. E que se você não conseguiu fazer é porque te faltou força de vontade, é porque você não está organizando o teu tempo. E aí a gente se culpa, né? A gente pega aquele chicote bem dolorido e a gente se culpa porque, poxa, eu não consigo acompanhar, então eu nunca vou conseguir ter esse corpo, então eu nunca vou conseguir. E isso traz uma grande frustração, tá? E por que essa conversa ela tá acontecendo hoje? Primeiro, quando eu penso em uma mudança de saúde, de formato corporal, de emagrecimento, a primeira coisa que eu preciso entender é aonde eu me encontro, qual é o meu momento, aonde eu me encontro nessa escala de tentativa de mudança. Será que eu estou conseguindo fazer o simples? Será que eu estou conseguindo beber água? Será que eu estou conseguindo ter algumas noites de sono de qualidade? Porque, por exemplo, falando aqui com as mães, eu sei que não é fácil muitas vezes. Uma mamãe que tem uma criança pequena, ela até consegue por alguns dias, mas acontecem situações onde ela não consegue manter aquela rotina. Será que ela pode se comparar com aquela pessoa que tem uma realidade totalmente diferente da dela, que consegue ter noites de sono de qualidade, que consegue ter uma atividade física diária, que consegue ter, né, um reparo, porque quando eu durmo bem eu tenho um reparo aí de energia para eu conseguir manter o meu dia, que consegue ter os termômetros da fome alinhados porque tem um descanso justo. Será que essa mamãe ela vai dar conta de seguir esse método, fazendo inúmeras receitas ao longo do dia, se ela não tá com tempo nem para tirar a roupa da secadora ou da máquina de lavar, porque tá mega corrido? Muitas vezes ir no mercado é uma dificuldade, né? Então tem aquela mamãe que eu converso aqui com pessoas reais aqui no consultório, com pessoas reais na minha mentoria, no atendimento online, que me falam: Gi, a minha realidade muitas vezes é de não conseguir ir ao mercado com a frequência que eu deveria. Por quê? Para pegar alimentos frescos, para conseguir. E eu acabo consumindo mais alimentos industrializados, processados, porque acaba sendo mais prático. Será que dentro da cultura familiar dessa mãezinha, dessa pessoa, desse ser humano que está tentando mudar, será que para ela não é super mega importante que tenha talvez um pãozinho todos os dias, porque ela foi acostumada? Será que a gente dizer assim, nós como profissionais, isso aqui você nunca mais vai comer, isso aqui você não pode, que direito que nós temos de invadir assim a cultura, de invadir os costumes de alguém? Então a gente tem que começar olhando, sendo humano e tendo um olhar para esse paciente. Então eu não falo só com você paciente, mas falo também para você paciente e para você se perdoar por não conseguir acompanhar aquela pessoa que você está tentando acompanhar nas redes sociais e você está achando que você tem que seguir aquilo exatamente a ferro e fogo como está ali, porque senão você nunca vai ter um resultado. Isso vai ser uma grande frustração e isso é muito injusto com você, porque a gente não consegue se medir com a régua do outro. E a nossa cabeça, muitas vezes, com esse estímulo, né, com esse contato com aquele Instagram daquela pessoa, com aquela vendo aquilo o tempo todo, a gente acaba se iludindo, achando que ela tem a fórmula. Mas aquela fórmula funciona bem dentro da rotina dela. E lembra, pessoal, não tô aqui para julgar quem sou eu, tá? A minha vida também é de mãe, é de correria, de fazer o melhor possível e muitas vezes fazer o menos pior possível, porque a gente sabe que uma pessoa que estuda, que trabalha, que tem empresa, uma pessoa que tem horário para cumprir, uma pessoa que talvez não dormiu bem, né? Uma pessoa que tem às vezes várias noites de sono por conta de inúmeras situações, noites de sono difíceis. E eu falo também com um profissional, né, que também se ilude achando que todo mundo pode fazer aquilo que ele entende como certo, né? Então, muito disso me veio
na minha especialização de neurociência em comportamento, quando eu comecei a entender que a pessoa que senta, a pessoa que está aqui comigo na tela, a pessoa que senta aqui na minha frente do consultório, ela é um ser humano com diversas, inúmeras dificuldades e ela precisa ser entendida, ela precisa ser acolhida. A gente precisa entender esse dia, a gente precisa conseguir olhar isso de uma forma humana. Então não seja essa pessoa que se julga porque não está conseguindo fazer exatamente igual aquilo que você viu nas redes sociais, tá? Não cai mais um método, por favor, um método milagroso, tá? Então, se você viu que eu postei, acho que eu postei uma vez sobre o meu curso, e é um curso que realmente coloquei todo o meu coração ali para trazer honestidade para vocês. Eu tenho uma grande preocupação de não ficar empurrando isso para as pessoas, porque eu sei que as realidades são diferentes. A gente não consegue fazer com que todas as pessoas sigam exatamente igual o método, isso é impossível, porque uma pessoa que está mais inflamada, que está doente, que está ali com pré-diabetes, uma pessoa que tem uma resistência insulínica, ela vai ter uma resposta diferente do que aquela pessoa que não tem. E aí nós temos inúmeras situações envolvidas no processo de emagrecimento. Aonde você se encaixa aqui, tá? Então nós temos aquela pessoa que tem uma predisposição genética, que tem um formato corporal diferente, ela tá tentando ter aquele bumbum, aquela cintura daquela pessoa que ela segue, porque aquela pessoa tá falando que é possível com o método X. E o que a gente tem que aprender muitas vezes é que se eu não tô nem bebendo água ao longo do dia, como é que eu vou conseguir dar conta de fazer aqueles inúmeros pratos lindos que aquela pessoa está dizendo que eu preciso fazer, ou seguir 5 dias na semana de musculação com ainda adicionando aí uma atividade aeróbica junto, porque se não adicionar não vai dar certo. E aí ela fala, olha, você vai conseguir, é só você ter força de vontade. Será que é isso? Você que está com as suas vitaminas baixas há muito tempo, que está com tudo desnivelado, tudo desregulado, você nem sabe se está te faltando transportadores de energia, se o motivo de você estar tão cansada é só porque você está dormindo mal ou porque você não tem um estoque de B12, de magnésio. Isso já aumenta a tua fome, isso já deixa você com vontade de comer o reboco da parede o dia inteiro, mais irritada, o teu intestino, a tua microbiota não tá legal, e aí você tá aí se culpando. Será que a gente não tem que olhar o simples primeiro, para o corpo começar a responder, né? A gente tem que pensar que o nosso organismo, ele é uma tentativa de regular o que não está certo. E talvez o motivo dele estar armazenando gordura é para tentar te proteger de cargas de estresse muito alta, onde ele se sente ameaçado, o dia todo você tá cansada, estressada, você não tá dormindo bem, você não tá bebendo água. E aí, será que é aquele método super ultra, né, com aquelas receitas, com aquela água com limão que vai te salvar? E eu não tô dizendo que não é bom tomar água com limão, longe disso, foi um simples exemplo. Então nós profissionais, nós temos a obrigação de trazer essa realidade para vocês, onde a gente mostra que cada caminho é único. E quando eu tento trazer para vocês aqui a tentativa de entendimento de onde você está e o que precisa ser feito primeiro, isso precisa ser olhado realmente com carinho, tá? Então olha se você está na fase de começar a fazer algo mais avançado, ou se você não está na fase de começar a fazer o básico, talvez, para começar a ter um pouquinho mais de energia. Tá? E o básico que eu tô falando é talvez beber água. Será que eu tô bebendo? Nossa, gente, tem pacientes que falam aqui pra mim, nossa, às vezes eu esqueço de beber água. Não dá tempo, é muito corrido. E talvez pra alguém que vai ver esse vídeo vai dizer, nossa, mas que absurdo isso, como assim? A tua realidade é diferente dessa pessoa que tá com dificuldade de colocar esse hábito, né? Tem muita gente que não olha o bolo fecal, não olha as fezes, não sabe se tá... e se isso tá dentro, se tá fora,
né? E aí essa pessoa vive inflamada, essa pessoa vive irritada, ela não transporta bem aí os neurotransmissores que deixam ela calma e tranquila, porque lá no intestino dela já está acontecendo um monte de coisa. E essa inflamação, ela se torna sistêmica, já faz muito tempo que isso está acontecendo, e isso deixa essa pessoa com uma maior dificuldade de perder peso, porque o corpo ele ativa esses mecanismos de defesa. E muitas vezes é porque a gente não está conseguindo fazer o básico. Então aqui que eu quero trazer para vocês esse apelo de primeiro, sejam pacientes com vocês no processo, não se culpem por gostar de comer. A gente tem que entender que a comida ela é um presente, não importa a composição. E muitas vezes na minha rotina não vai ser possível tirar o meu chocolate. Ai, Gi, mas eu sei que eu deveria. E aí você se culpa comendo. E muitas vezes para aquela pessoa que teve um dia péssimo, terrível, e ela tá com tudo isso que eu falei, tá tudo bagunçado a rotina dela, tá toda aquela mãe que se matou o dia todo, correu para lá e para cá. Às vezes à noite para ela comer aqueles 2 ou 3 quadradinhos, 4 de chocolate vai ser o momento mais feliz do dia. Será que é justo a gente falar, olha, isso aqui você não pode mais comer? Ou será que se a gente melhorar a qualidade das refeições dela e manter esse chocolate até as coisas se ajeitarem, até ela entender que dá para ir substituindo aos poucos, tentar pegar um com teor de cacau um pouquinho maior? Seja humano com você, aprenda a entender o momento que você está vivendo. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser a Mulher Maravilha no processo de transformação, mas a gente precisa ser humana. Então essa conversa hoje tem a ver com humanidade, de você entender o teu dia, de você se perdoar se você entendeu que você está errando mais do que acertando, mas se perdoar se você consegue olhar o teu contexto e verificar que algumas escolhas já estão melhores, que você já está conseguindo fazer algumas coisas hoje melhores do que ontem. Será que você consegue ter esse olhar carinhoso para você? Esse é o verdadeiro processo de transformação de hábitos. E eu não estou dizendo que você tem que ser mole com você, que você tem que deixar de se esforçar, mas existe um nível de esforço dentro do nosso contexto, dentro da nossa rotina, né? E sim, agora falando sobre caminho, existem caminhos que a gente pode tomar, mas eles têm que ser caminhos onde você seja empático com você, onde você seja humano com você, para isso fluir, para isso funcionar a longo prazo. Então é disso que eu trato na minha mentoria, trazer para você esse olhar de que é única a sua transformação. E você entendendo isso, você vai conseguir fazer essa chave virar. Mas não adianta achar que é um caminho onde em alguns dias você consegue uma super, hiper transformação se o seu estado é um estado mais complexo, de mais inflamação, é um estado pré-diabético, é um estado de doenças metabólicas. Você vai ter que ser mais paciente com você, você vai ter que olhar isso de uma forma diferente. Isso tudo eu trago na minha mentoria. E essa conversa, ela vem para você colocar a mão no seu coração e também se perdoar por ter até hoje se culpado e achado que tudo que tu fez não foi efetivo e que são só falhas, porque não é assim que funciona. Se você manter um hábito, mesmo que ele seja na sua cabeça algo insignificante, mas você conseguir fazer ele todos os dias a longo prazo, aquilo já é maravilhoso. Não deixa de fazer o simples. Então entenda que muitas vezes o básico ele vai causar uma grande transformação a longo prazo. Talvez em um ano você fazendo o básico, aqueles 5 quilos que você iria engordar são os 5 quilos que você vai emagrecer, juntamente com uma melhora de saúde, ânimo, disposição. Nossa, Nutri, nossa Gi, mas 5 quilos é muito pouco em um ano. É melhor você perder 5 quilos conseguindo fazer isso sem passar fome e se sentindo melhor, ou você ganhar 5 quilos e ainda depois de um ano se sentir frustrada, porque você não pode achar que a sua vida ela vai parar de ter eventos sociais,
situações onde são importantes, que você sai com amigos, que você vai comer uma coisa diferente, tá? Então é muito frustrante isso, você achar que a sua vida precisa parar para que você seja saudável. A gente precisa alinhar tudo isso. Nós precisamos alinhar, achar o caminho do meio para que isso funcione. Tá bom, meus amores? Espero muito ter ajudado vocês. Vou tentar trazer mais esse assunto da parte comportamental e nós vamos conversando aqui no YouTube também, que eu acho que é bacana e a gente pode ter alguns papos bem legais aqui, tá bom? Gente, tudo de bom. Até. Tchau, tchau.